Vamos lá, vamos com essas informações. A gente deve ter realmente a passagem de um novo ciclone extratropical pela parte sul aqui do Brasil ao longo do decorrer dos próximos dias, né, entre terça e quarta-feira. Naquele processo de formação do sistema ao longo da terça-feira e na quarta-feira o sistema mais formado sobre a parte do oceano. Primeira coisa, tá? Não façam nenhum tipo de comparação com esse agora com o que aconteceu na semana passada. Aquele foi extremamente forte, foi extremamente intenso e não é uma situação meteorológica que vai acontecer toda hora. Aquilo ali foi um ponto fora da curva, pela quantidade de cidades com ventos muito fortes, pela intensidade do vento muito forte, ou seja, foi um cenário completamente diferente. Segunda informação importante, ciclone, Eveline, aqui no sul do Brasil é algo completamente corriqueiro. A gente tem vários passando ao longo do ano, inclusive, né? Então é uma condição meteorológica muito comum aqui para nós. O que não é comum? A intensidade forte como foi da semana passada. Essa é a ideia. Então a gente vai ter um ciclone ao longo desta semana? Sim, vamos ter. A gente deve ter o processo aí de formação do sistema ao longo da terça-feira, do decorrer do dia de amanhã e no decorrer da quarta-feira, então, sobre o mar mais já formado, né? Tem ventos fortes, sempre que você tem o deslocamento de um ciclone, é um sistema que está associado a rajadas de vento, mas esse agora, por não ser tão intenso, ventos bem mais tranquilos. A gente deve ter ali no decorrer da terça-feira, somente nas áreas entre o oeste e a serra, ou seja, só essa parte mais em direção ao oeste mesmo, rajadas de vento de 40, 60 km por hora. E no decorrer lá da quarta-feira, depois que esse sistema der origem a uma frente fria, a gente pode ter no deslocamento lá na quarta-feira, entre a madrugada e de manhã, ventos um pouco mais fortes, 60, 80 km por hora, mas importante destacar, além de ser com intensidade menor, ele acaba sendo em áreas muito menores do que a gente teve, muito mais característico de um ciclone normal do que aquele diferente. Mas ao longo do Bom Dia, Eveline, a gente vai dar todos os detalhes, vai mostrar algumas coisinhas, vai dar todos os detalhes para que as pessoas fiquem bastante prevenidas. O que é mais importante? Ter a informação, ficar prevenido, mas sem nenhum tipo de pavor, sem nenhum tipo de medo. Acompanhou lá no início do Bom Dia, eu comentava que aquele ciclone da semana passada é um ponto fora da curva, né? Foi um sistema extremamente forte, gerou uma linha de instabilidade que a gente chama, responsável por aqueles ventos intensos e praticamente todas as áreas do estado, na verdade todas as áreas do estado, praticamente todas as cidades, né? Então foi uma situação completamente atípica. Esse agora, ele também deve gerar algum vento, porque todo ciclone gera vento, mas depende tudo da intensidade. Não é só a palavra ciclone em si que importa, depende da intensidade de cada sistema. Então assim, esse ciclone agora, ele é mais fraco. Então durante o decorrer dessa terça-feira, oeste, meio oeste, serra, já podem ter no decorrer do dia algumas rajadas de vento. Mas vamos lá, na faixa dos 40, 60 km por hora, bem mais tranquilo do que foi. Durante a madrugada da quarta para quarta-feira de manhã, então na quarta de madrugada e até perto do meio-dia, a gente vai ter a passagem da frente fria originada por esse ciclone. E aí esse é o período onde a gente pode ter rajadas de vento aí no estado como um todo. Então na faixa dos seus 60, 80 km por hora. Na madrugada da quarta, mais do oeste para a serra e na quarta-feira de manhã entre serra e o litoral. Mas além dos ventos serem menos intensos, Eveline, essa frente fria que vai cruzar aí, ela tem menos intensidade. Então a área de abrangência desses temporais, dessa chuva mais forte, desse vento mais intenso, é completamente diferente da semana passada. Então duas coisas importantes, ou três coisas importantes. O ciclone ele é menos intenso, a área de abrangência do vento forte vai ser muito menor, é menos municípios, e a intensidade do vento também é menos significativa. Então ali onde ventar mais, nessa faixa de 60 a 80 km por hora, muito diferente dos 120, 130 que a gente teve na semana passada. Foi algo extremamente forte pela intensidade e pela área de abrangência, né, que a gente teve. A gente teve rajadas de vento forte em todas as regiões do estado. Claro que em alguns municípios os estragos foram maiores, outros foram menores, mas a quantidade de cidades que tiveram sérios problemas realmente impressiona, né? Tanto que a Defesa Civil até classificou esse sistema da semana passada como o maior desastre natural em extensão
aqui do estado, inclusive passando pelo furacão Catarina, que teve uma área de abrangência menor, né, principalmente no litoral sul do estado. E aí, falando de tornados, né, até menos, né, porque a área de abrangência de um tornado é muito pequena, é muito forte, né, é muito destrutivo, mas a área de abrangência é muito menor, não pega um estado como um todo, como a gente teve na semana passada. Inclusive, dentro daquela linha de instabilidade que gerou esses ventos muito fortes, a gente até pode ter tido alguns tornados em algumas regiões aqui do estado, que é uma característica também do tipo de nebulosidade que passou. Bom, mas assim, Eveline, e depois que se passa por uma situação dessa, olha, eu trabalho com previsão do tempo há 20 anos. Já passei por vários eventos extremos, né? E assim, depois que acontece isso, você ter que informar para as pessoas que um outro sistema parecido com o que passou volta a acontecer é muito complicado, porque as pessoas ficam com um verdadeiro pavor, principalmente quem teve a casa toda destruída, por exemplo. Então, a nossa função aqui é passar a informação para as pessoas, que elas fiquem bem informadas, mas que elas não fiquem com medo. E isso é o principal. Então, eu separei uma ilustração aí para diferenciar um pouco do que aconteceu, do que deve acontecer agora ao longo dessa semana, tá? Então lá a gente teve um ciclone bomba, né, que originou aí uma linha de instabilidade responsável pelo vento de 100 a 130 km por hora e, como eu falei, na maior parte do estado, ou no estado todo. Esse agora é um ciclone de menos intensidade, muito menor intensidade, então ele deve provocar rajadas de vento, no geral 50 a 70 km por hora, uma outra cidade até pode passar um pouquinho disso, mas não muito, e muito menos áreas, né, ou seja, muito mais característico de um ciclone do que foi aquele. Aquele foi um ponto fora da curva, né, e esse agora dentro uma característica mais dentro do que a gente está acostumado na passagem dos ciclones. Quando que isso acontece? Nessa outra ilustração a gente explica então. Amanhã a gente tem algumas rajadas de vento nessa parte da faixa do oeste até a serra, tá? Amanhã fica sendo essa parte do estado. E na quarta-feira, entre a madrugada e o período da manhã, nas outras áreas do estado, e aí a gente tem que colocar Santa Catarina como um todo. Mas assim, vai ser em poucas áreas, em poucas cidades, é mais ou menos por aí.